Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa comparação delicada, mas bem importante: Inquisição e Holocausto. A nossa conversa parte de trechos de Inquisição e Holocausto, Perseguição Sistemática, que é um resumo, de um capítulo do livro Eles Cresceram e Eles Se Multiplicaram, do Uri Blankfeld. Isso. A ideia é entender um pouco a lógica da perseguição organizada nos dois casos, mas assim, com um olhar especial para captar a dimensão do impacto da Inquisição, sabe? Considerando o contexto da época. O material que a gente recebeu aponta que, ambos foram perseguições contra grupos que eram vistos como indesejáveis. Exatamente. E o texto ele ressalta uma coisa interessante. Apesar das motivações serem distintas, fanatismo religioso de um lado, racismo do outro, existia um mecanismo parecido ali na base: a desumanização do outro, seja o herege, seja o judeu. E essa visão distorcida é ela que abriu o caminho para a exclusão e para a violência. Sim, faz sentido. E o material descreve o Holocausto como algo de uma velocidade assim assustadora. Uma máquina industrializada mesmo de morte, que acabou com 6 milhões de judeus em poucos anos. A escala é difícil até de imaginar. A brutalidade e essa eficiência industrial do Holocausto são muito marcantes, Já a Inquisição, o texto apresenta de outra forma. Não como um evento único, rápido, mas como uma estrutura de repressão, institucionalizada. Algo que, se estendeu por séculos. Era um sistema mesmo. Um sistema. Isso, não um surto isolado de violência. Quer dizer, não era só uma perseguição aqui e ali. Era um aparato, com regras, tribunais, funcionários, tudo dedicado a esse controle por um tempo, imenso. O texto detalha bem isso. E aí o material traz um ponto que, confesso, me fez parar para pensar. Ele argumenta que, os números absolutos do Holocausto são gigantescos, claro, mas que a Inquisição pode ter impactado uma fatia proporcionalmente maior da sociedade europeia da época dela. Isso soa meio contraintuitivo, considerando o horror dos números do Holocausto. Como que a fonte sustenta essa ideia? Então, o ponto-chave aqui é a perspectiva demográfica e temporal. E olha, é muito importante dizer, não se trata de forma alguma de diminuir a tragédia do Holocausto, de jeito nenhum. A ideia é contextualizar o alcance da Inquisição. Vamos pensar assim, a população da Europa, séculos atrás, era muito, mas muito menor do que no século XX. Bem menor, sim. Nesse cenário, uma máquina de repressão que funciona por séculos, investigando, processando, punindo pessoas, geração após geração, ela acaba inevitavelmente afetando uma proporção bem significativa daquela população. O texto até sugere que, em algumas regiões e períodos, a porcentagem de gente sob investigação ou processo da Inquisição era, impressionante para os padrões da época. Isso ilustra bem esse alcance proporcional. Ah, entendi. Então essa longevidade, e essa institucionalização toda que você mencionou são a chave. Por ter durado tanto tempo e ser parte da estrutura de poder, o alcance relativo da Inquisição, se a gente pensar na população que existia naqueles séculos, foi massivo. Os números absolutos hoje podem parecer menores, mas para quem vivia naquela época, a presença e o impacto da Inquisição deviam ser enormes, Exato. E aquela desumanização que a gente falou no início. Foi fundamental para sustentar essa máquina por tanto tempo. Ela meio que normalizava, a perseguição contra quem era considerado desviante ou herege, por séculos. Reconhecer essa dimensão proporcional da Inquisição ajuda a gente a entender como a intolerância, quando vira política de Estado e se institucionaliza por tanto tempo, consegue moldar profundamente uma sociedade inteira. Faz todo sentido. Então, o que a gente tira dessa análise é que temos aí 2 exemplos terríveis de perseguição organizada. Métodos diferentes, velocidades diferentes, mas os dois se baseando nessa ideia perigosa de desumanizar um grupo. E a Inquisição, mesmo com números absolutos menores, teve esse impacto proporcional gigantesco e duradouro na sua era, justamente por ser essa repressão institucionalizada e de longa duração. Exatamente.
Isso, sabe, nos leva a uma reflexão importante, que vai até além dos dados históricos. Como será que a existência de uma máquina de repressão tão duradoura como foi a Inquisição pode ter deixado legados, ou ter moldado estruturas de poder, formas de pensar que, talvez, de maneiras que a gente nem percebe direito, ainda ecoam hoje em dia nas nossas sociedades? Fica aí a questão, né?